Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Que bom ter a sua companhia e é tão bom nesse dia iniciarmos na presença de Deus para que a palavra dele possa chegar aos nossos ouvidos e aos poucos formar o nosso coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia é bem conhecida por todos nós. A gente tem a tentação de olhar logo para as duas casas, ou então para o fundamento delas, ou a areia, ou a rocha, e sobre a tempestade, a mesma tempestade que vem para as duas casas, ou então para tantos outros elementos que aparecem nesse texto. Não está errado não olhar que busca esses elementos, mas hoje eu queria chamar a sua atenção para uma palavra que costuma passar batida, despercebida, quando nós nos debruçamos sobre esse evangelho. Jesus ele fala de dois construtores e diz que um deles era prudente. É essa palavra que hoje eu quero chamar a sua atenção. No grego original, e esse texto ele foi escrito em grego, prudente é aquele que sabe enxergar além do momento. E esse olhar é muito raro, é um olhar muito especial porque o instante presente ele tem uma força muito grande sobre todos nós. Quando nós percebemos um fato, uma história, naquele momento nós temos uma tentação de uma reação impulsiva, conforme aquela fotografia do instante. E o risco de errar é muito grande porque aquilo que vemos no instante pode mudar facilmente. E por isso, aquele instante, ele cobra sempre uma resposta na hora. Já o prudente é aquele que aprendeu a não se deixar levar só por essa pressa, por essa fotografia do momento. Porque o prudente, ele consegue olhar para o que está lá na frente. E por enxergar lá na frente, ele consegue perceber um futuro que os outros ainda não perceberam. E é por isso que esse homem do Evangelho, ele começa pelo fundamento. E aqui, eu queria que você reparasse numa coisa, porque o fundamento é justamente a parte da casa que não dá nenhum prazer na hora de construir. Ninguém elogia um alicerce, ninguém para na frente de uma casa para elogiar, para admirar aquilo que está enterrado debaixo dela. O fundamento ele não devolve nada no presente. E é aí que está a diferença entre o prudente e o apressado. O apressado precisa ver a casa subindo logo, precisa do resultado que aparece. Já o prudente não, ele sabe esperar, ele consegue cuidar daquilo que só vai compensar muito mais tarde, mesmo que por um bom tempo pareça esforço perdido, não há recompensa, não há olhares que reconheçam o esforço dele. Agora, o outro construtor, aquele que constrói na areia, ele não era um homem mau. O erro dele foi mais escondido e, por isso, mais perigoso. Ele viveu como se o presente fosse a história inteira. E olha, se o presente é tudo o que existe, então construir a casa sobre a areia faz muito mais sentido. É mais rápido, é mais fácil e funciona porque a areia, ela suporta o peso da casa. Ela aguenta os dias bons, ela aguenta um tempão. O problema é que a areia não aguenta o dia da tempestade. E esse é o detalhe que engana tanta gente. O erro de construir na areia não aparece no dia em que você escolhe a areia.
O erro vai aparecer lá na frente, quando já não dá mais para trocar o chão da sua casa ou os fundamentos da sua vida. E aqui essa história deixa de ser sobre dois homens e passa a falar da nossa vida. Porque a nossa vida também é essa casa. Ela vai sendo construída aos poucos, sem que a gente perceba, na soma silenciosa das pequenas escolhas de cada dia. A gente costuma achar que é definido pelos grandes momentos, pelas decisões importantes. Mas no fundo, a gente vai sendo feito daquilo que se repete todos os dias. Cada fidelidade pequena, dessas que ninguém vê, que ninguém aplaude, cada fidelidade dessa ela vai assentando pedra por pedra a pessoa que a gente está se tornando. E quando a tempestade chega, ela não constrói nada. Ela só revela aquilo que nós escolhemos de forma prudente para assentar, para sustentar a nossa vida. E aos poucos a tempestade mostra, num único dia, aquilo que a gente passou a vida inteira construindo. Por isso, o dia mais importante da nossa vida quase nunca é o dia da grande tempestade. Pelo contrário, é hoje, esse dia comum, em que ainda dá tempo de escolher bem o chão, o fundamento da nossa história, para que quando a tempestade vier, ela apenas revele o bom fundamento, as boas escolhas e o quão prudente nós fomos na construção desse caminho que é a nossa vida ou desses fundamentos para assentar a nossa história, a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos. Por isso, seja sábio, seja prudente e a nossa proximidade com Deus, o nosso coração tão próximo do dele, os nossos ouvidos tão atentos à sua palavra, nos ajudam a sermos prudentes para que cada vez mais a nossa casa tenha bons fundamentos. Muitas vezes nós admiramos vidas de pessoas que são muito capazes, pessoas que são muito firmes, muito consistentes nas suas palavras, nas suas atitudes. E não nos esqueçamos, essa vida não começou a ser construída ontem. Ela tem história, ela tem chão, ela fez muitas escolhas. Ela foi muito prudente, muito sábia ao longo da construção dos fundamentos que hoje sustentam tudo aquilo que ela mostra para você ou tudo aquilo que ela faz no meio social, no meio religioso. É por isso que o Evangelho nos ensina algo muito precioso. A tempestade, ela chega para todos nós. A tempestade, ela não cria uma casa firme. A tempestade, ela não derruba uma casa sólida. A tempestade, ela apenas revela a qualidade do fundamento. Com a nossa vida acontece do mesmo jeito. São as pequenas escolhas de cada dia, aquelas que quase passam despercebidas, que vão dando firmeza àquilo que nós somos. Por isso, quando os ventos chegam, já não é preciso sair à procura de um chão. Ele já foi preparado muito antes, e este fundamento para nós que cremos, ele é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, tenha um bom dia, e se você hoje acordou com um sorriso a mais por causa da vitória ontem do Brasil por 3-0, que essa alegria também acompanhe o seu coração ao longo desse dia. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser.